A mineradora que provocou o vazamento de material tóxico em águas de uma cidade do Pará admitiu que tinha um duto irregular. O Ministério Público pediu o embargo de parte das operações da empresa. Nas comunidades vizinhas à mineradora vivem mais de 400 famílias. A confirmação de que os igarapés que abastecem a região foram contaminados por metais tóxicos assustou os moradores. Essa água que vem diretamente do poço daqui, o nosso posto, né? Não tem condição de comprar água mineral, aí a gente usa ela mesmo. A Prefeitura de Barcarena e a empresa Hidroalunorte disseram que vão fornecer água potável. A Secretaria de Saúde do Pará informou que vai avaliar a qualidade da água nos poços e prestar assistência médica aos moradores. Representantes do IBAMA, da OAB e uma comissão de deputados federais se reuniram com a direção da Hidroalunorte. Eles cobraram explicações sobre a tubulação que foi usada pela empresa de forma irregular para despejar água de cor avermelhada em uma região de floresta depois da chuva forte do fim de semana. A mineradora afirmou que, após uma vistoria, verificou a existência da tubulação e que está investigando o vazamento. Mas a empresa, que preferiu não gravar entrevista, voltou a negar o transbordamento no depósito de resíduos de bauxita. A empresa não reconheceu nada de erro, é como se tudo tivesse na mais absoluta perfeição, que a Hidro possa fazer aqui exatamente o mesmo padrão que ela faz na Noruega, porque aqui ela está fazendo coisas que lá na Noruega ela não faz. O Ministério Público do Pará recomendou o embargo imediato de um dos depósitos da Hidro, porque a empresa já estaria despejando resíduos de bauxita sem licença de operação. Todos os dados levantados, científicos, foram oriundos de solicitações do Ministério Público, tanto estadual quanto federal. Isso só demonstra que essa fiscalização que a SEMAS tem realizado é falha. Isso precisa ter uma mudança urgente, porque vulnera a saúde e a vida das pessoas e do meio ambiente. Não é a primeira vez que moradores da zona rural de Barcarena são afetados pela contaminação da água em decorrência de vazamentos aqui no polo industrial do município, onde, além da Hidroalunorte, existem outras mineradoras e também metalúrgicas. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará, que analisam os impactos ambientais nessa região há 11 anos, fizeram um estudo que identificou, por exemplo, a presença de chumbo em 90% dos poços artesianos nas comunidades pesquisadas. Em 80% da população analisada, o cabelo dessa população mostrou que ela está contaminada também por chumbo. Muito preocupante, muito perigoso para a população. Nos últimos 15 anos, a Defensoria Pública registrou 15 acidentes ambientais em Barcarena. Ontem à noite, mais um susto em Barcarena. Um trecho da PA 481 ficou coberto de lama que vazou de um caminhão que transportava rejeitos da Hidroalunorte. Os resíduos estão sendo analisados. O IBAMA informou que está investigando se a mineradora agiu de má fé, porque não mencionou o possível despejo de rejeitos por uma tubulação durante a vistoria no último domingo. A Hidro negou que esteja operando no depósito de resíduos sem autorização. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente informou que o licenciamento está em situação regular. Sobre a falha na fiscalização, o governo do Pará declarou que agiu com rapidez assim que constatou o vazamento irregular em Barcarena. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária vai continuar verde em março. Portanto, sem cobrança extra nas contas de luz. Isso porque as condições de geração de energia nas hidrelétricas continuam ajudando. E tem chuva prevista para amanhã em áreas importantes para a geração de energia elétrica. Vamos conversar com a Maju lá em São Paulo. Boa noite, Maju. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Isso mesmo, é no Sudeste e Centro-Oeste que ficam duas das principais bacias geradoras aí de energia, do Rio Grande e também a do Rio Paranaíba. E nos próximos 15 dias deve chover bastante sobre elas. O especialista em climatologia, o Alexandre Nascimento, diz que será uma chuva boa para fazer a água dessas bacias escorrer naturalmente, gerar energia sem precisar usar comportas. É a chamada energia natural afluente, que quando é suficiente, dispensa o uso de água de reservatórios e de térmicas, por isso que não encarece a conta.
A chuva tem seu lado bom, mas pode ter seu lado cruel, né? A que caiu ontem em Ubatuba, no litoral norte paulista, provocou deslizamentos e matou uma mulher de 55 anos. Foi muita água em Ubatuba, mas na Praia do Lázaro, gente, choveu em 12 horas, quase toda a média do mês de fevereiro. Choveu também bastante em Angra, no Rio e na região aí serrana do estado, a gente vê aqui Nova Friburgo. Mas amanhã tem notícia boa para estas áreas. A chuva vai perdendo força e o tempo vai voltando a abrir. 31 graus na capital fluminense e em Ubatuba faz 27, que é a mesma máxima aqui de São Paulo. Já em pontos de Minas Gerais e do Espírito Santo, a chuva pode continuar forte, como em BH, em Vitória e em Linhares. Renata. E como fica o sábado nas outras regiões, Maju? Olha aqui o nosso mapa de chuva. Renata, pode chover aqui na maior parte do centro-oeste, também da região norte, em áreas aí do nordeste também. 27 de máxima em Rio Branco e 30 lá em Belém, muita chuva para lá. Sábado chuvoso também em Cuiabá. No oeste da região sul, pancadas podem quebrar um pouco aí da secura. Tempo instável aqui também na faixa leste, entre Paraná e Santa Catarina. E vai dar praia com certeza em quase todo o leste do nordeste, como em Aracaju, onde faz 32 graus, 24 em Curitiba, com possibilidade de garoa, sol e 28 graus, Renata, em Porto Alegre. Bom fim de semana, Maju. Para vocês também. E como se não bastasse ser uma sexta-feira, hoje tem Globo Repórter, gente. É o primeiro programa de 2018 e essa temporada começa falando de flores. Você sabia que o Brasil é o país mais florido do planeta? Nenhum outro tem tantas espécies como o nosso. Cresce o número de brasileiros que ganham a vida trabalhando com flores. Olambra, a cidade fundada pelos holandeses, inunda os mercados com as cores que saem de seus canteiros. A tulipa brasileira que seduziu os europeus. Beija-flor, o mensageiro da reprodução nos jardins e nas matas. As misteriosas rosas do deserto, as flores que curam e a cidade que produz mais rosas no Brasil. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, a execução de um bandido aterroriza hóspedes de um hotel em